Em versículo 21, depois de ser assolado o Egito no ano 143. Agora, este ano 143, é desde a fundação do reino por Seleuco. Seleuco, então, quando ele começou, mais ou menos foi em 322, por aí. Daí seria no ano entre 170 e 169 a.C., segundo o nosso calendário. Então ele usava aqui o calendário dos sírios. E assim este calendário, então, vem baseado no Império de Seleuco. Então, no ano 143, que seria nosso 170, então ele invadiu o Egito. Mas, em versículo 21 diz, quando ele voltou, ele marchou contra Israel e chegou a Jerusalém com um formidável exército. Entrou cheio de soberba no santuário, tomou o altar de ouro e o candeeiro nos lumes com todos os seus vasos e a mesa da proposição e as bacias e os copos e os grãos de ouro e o véu e as coroas e o ornamento de ouro que estava na fachada do templo e quebrou tudo. Tomou a prata e ouro, os vasos preciosos, os tesouros escondidos que encontrou e tendo saqueado tudo, foi-se para o seu país. E fez grande matança de homens e falou com grande soberba. Veja como este homem entrou no templo de Deus, saqueou o templo, matou muitos judeus. E assim começou os 2.300 dias de perseguição por este chifre pequeno que saiu de uma das divisões do reino grego, Antíoco Epifânio. Então, assim o santuário foi profanado nesta data de 143 do calendário seleuco e o 169 realmente antes de Cristo. Agora, quero ver como esta perseguição foi. E eu vou ler, e também vou ler a interpretação da Bíblia também, de Daniel capítulo 8, para ver ainda mais o que o anjo explicou para Daniel. E depois vamos ver o cumprimento histórico aqui no livro de Macabeus. Então, o que ele disse aqui em versículo 24: grande é o seu poder, falando deste pequeno chifre, mas não por sua própria força. A razão que é não por sua própria força e que ele conseguiu o reino por intriga, por engano, e daí, tendo o reino já foi conquistado e feito poderoso pelo rei anterior. Então não foi por sua própria força. Então ele tomou um reino já forte antes dele tomá-lo. Então, continuando aqui, causará estupendas destruições, prosperará e fará o que aprouver, destruirá, e veja bem aqui, os poderosos e o povo santo. O que ele vai fazer com o povo santo? Quem é o povo santo? Os judeus daquela época eram o povo de Deus. Daí ele ia guerrear contra o povo de Deus, os judeus. E Antíoco fez isto. Já lemos aqui, entrou no templo, matou muitos judeus ao redor do templo. Então ele começou a cumprir esta visão. Agora, continuando aqui, diz em versículo 25: mas por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Então veja bem aqui que este rei Antíoco vai se levantar contra o príncipe dos príncipes. Quem é este? É nosso Salvador Jesus Cristo. Ele está lá à destra do Pai, mesmo antes da encarnação. E ele é aquela figura celestial que já vai falar com Daniel, e vem mais em capítulo 10, quando chegarmos àquele capítulo. Então, este pequeno chifre, quando ele profanou o templo de Deus, então ele profanou o templo de nosso Senhor Jesus Cristo também, que existia naquela época na forma do templo de Jerusalém. Então ele lutou contra ele e diz ainda mais
que um dia ele será quebrado sem esforço de mãos humanas. E o que aconteceu aqui, nós vamos ler logo sobre a morte dele. Mas o que aconteceu mais tarde, vamos estudar isto quando chegarmos aqui no capítulo 11, ele colocou um ídolo no templo, um ídolo abominável, para um Deus falso, começou a adorá-lo. Mais tarde, o povo judaico se levantou contra ele, e estes são os Macabeus. Os Macabeus, então, expulsaram os sírios de Jerusalém, e finalmente purificaram o templo aqui. Agora, muitos acham que a visão deve parar quando eles purificaram o templo. Mas não deve ser. Porque, como eu já falei, esta palavra aqui em versículo 14, e o santuário será purificado, deve ser traduzido, será vindicado. Agora, a vindicação do templo inclui, com certeza, a sua purificação, mas inclui também a punição do profanador do templo. E veja bem que a visão até inclui isto na interpretação, porque diz que este pequeno chifre será quebrado sem esforço de mãos humanas. Versículo 25. Se ele vai ser quebrado sem força de mãos humanas, isso quer dizer, ele vai morrer por Deus e não pelos homens. Então eu vou ler aqui sobre o relatório da morte dele, para que vocês vejam realmente como ele foi morto por Deus mesmo. Em capítulo 6 de 1 Macabeus, diz: aconteceu que depois que o rei ouviu estas coisas, estas notícias, e as notícias que seu exército foi derrotado, expulso de Jerusalém, ficou cheio de espanto e muito perturbado, e caiu doente de cama, e enfermou de melancolia, porque não lhe tinham sucedido as coisas como ele imaginara. Então veja, o homem ficou de cama, doente das notícias más que ele ouviu, que o seu exército foi derrotado. Então ele ficou aqui, diz, muitos dias prostrado na sua cama, se arrependeu de ter lutado contra o povo de Deus e contra Deus, e daí finalmente ele morreu por melancolia, morreu por uma doença que até Deus deu para ele. E diz aqui, em versículo 16, que o rei Antíoco morreu ali no ano 149, no calendário silúrico. Então isto quer dizer, no ano 163 a.C. Veja bem, ele começou a profanação em 169 e morreu em 163, 6,3 anos depois de começar a profanação. Daniel previu exatamente o número de dias que esta perseguição contra o seu povo iria durar. E até acertou o número de dias quando aquele profanador Antíoco Epifânio iria morrer. Então, já imaginou detalhes assim, até o número de dias, de período de perseguição? Só pode ser de Deus mesmo. Só Deus pode escrever a história antes dela acontecer. Não há outra explicação. Os homens não podem predizer as coisas tão detalhadamente como encontramos aqui neste capítulo. Então, este capítulo vem a ser verdadeiramente um grande recurso de evidência que a Bíblia é inspirada por Deus, foi escrita por Deus, e que nós podemos ter plena confiança que a Bíblia é a verdade e apenas a verdade. Graças a Deus que Daniel teve esta visão e que um anjo veio explicar para nós. Não acha? Em nossa última lição sobre Daniel, nós estudamos sobre a vida de Antíoco Epifânio, aquele rei malfeitor que perseguiu os judeus e profanou o templo de Deus. Então, nesta lição, eu quero pular capítulo 9 e deixar capítulo 9 para o fim, e entrar já em capítulos 10, 11 e 12,